Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é mais um curso, mais um encontro do curso Retalhos da Nossa História. Curso Retalhos da Nossa História, de número 42. Aula 42 do curso Retalhos da Nossa História. Para retomar, o curso Retalhos da Nossa História é um curso que surgiu a partir de um pedido do presidente Lula, quando a gente estava encerrando o curso sobre Canudos. Canudos, de Antônio Conselheiro Lula da Silva, deu até livro, né? O curso conduzido por Pedro Lima Vasconcelos. O presidente Lula se tornou o mais assíduo aluno do curso, fez várias interferências, sugestões, pedidos, e no final ele pediu encarecidamente que a gente fizesse um curso sobre a história do Brasil do ponto de vista das lutas e do cotidiano, das lutas e da espiritualidade, né, das expressões de espiritualidade do povo brasileiro. É o que a gente tem feito nessas 42 aulas. Começamos com as lutas dos povos originários na resistência aos invasores e temos vindo cronologicamente século a século até que chegamos ao século XX. Na aula de número 39, estamos agora na 42, foi uma aula sobre a revolta contra a vacina, contra o processo de higienização promovido pelas elites no Rio de Janeiro. Qual não foi minha surpresa e do Pedro quando a aula foi ao ar aqui no Paz e Bem toda quarta-feira, como toda segunda-feira, perdão, terça de madrugada aqui na Pós TV 247, na quarta-feira está lá o professor Sidney Chalhoub, numa entrevista para o Paulo Moreira Leite, falando sobre o período equivalente no Brasil. Foi uma maravilha. Por quê? Porque o curso, a aula tinha sido baseada, sobretudo, num livro fantástico, excepcional, do professor Sidney Chalhoub, que é o Cidade Febril. Então, a partir daí, a gente tomou coragem, convidou o professor Sidney e hoje ele está aqui para dar uma aula não apenas sobre Cidade Febril, mas vamos dar uma panorâmica nos livros dele e olhar para esta cidade, Rio de Janeiro. Hoje talvez tenha uma relevância menor no país, mas ela é fundamental na nossa história, né? Porque ela era a capital, que ela é o centro da vida nacional ali no período da transição da escravidão para o século XX. Então, para nós, para mim é uma grande honra ter o Pedro toda semana. Agora, o professor Sidney Chalhoub, melhor ainda, deixa eu trazer os dois aqui para a sala de aula. Pedro, Sidney, Pedro, obrigado. Uma alegria tê-los aqui. Sidney, muito bem-vindo ao canal. Tá desligado. Pronto. Pronto. Não, obrigadíssimo pelo convite. É uma honra estar com vocês e vamos conversar. Vamos embora. Pedro Lima Vasconcelos, meu mestre. Alegria grande. Mais uma segunda. Mais uma segunda e mais uma terça de manhã na estreia na Pós TV 247. Bom, e para a vida inteira, né? Enquanto durar a internet, essa aula vai estar no ar. Tá desligado o seu microfone. Peraí, Pedro. Isso. Então, boa tarde, Mauro. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a quem nos acompanha. E nessa oportunidade toda especial que a gente tem de poder contar com a presença do professor Sidney Chalhoub, que já vinha sendo citado, né, como você disse, em alguns dos nossos últimos encontros nessa série dos retalhos, e tê-lo agora numa oportunidade como essa é de motivo de grande satisfação. Então, Sidney, desde já quero agradecer pela sua prontidão em aceitar o nosso convite e dizer, né, aquilo que falava você antes de entrarmos no ar, da minha admiração pelo seu trabalho, e foi muito importante quando eu tratava de mergulhar, vindo dos estudos bíblicos lá do Oriente Médio, para mexer com Bíblia no interior da cultura e da sociedade brasileira. E tive nessa oportunidade, então, quando mergulhava nos estudos sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma conversa contigo, em que você me apresentou o Christopher Hill como uma referência importante
não é, para eu investigar essa relação entre religião, movimentos populares, inspirações advindas, né, da religião para as lutas sociais, as lutas populares. E foi uma conversa que me ajudou muito naquele momento. E, portanto, tê-lo agora como interlocutor nessa oportunidade é realmente de muita satisfação. Para quem não conhece o professor Sidney, vou dizer apenas que, se eu não estou enganado, ele é carioca, é isso? Carioca, o sotaque não vai negar. Agora, foi professor durante muitos anos na Universidade Estadual de Campinas e hoje é professor em Harvard, sempre mexendo com os temas relativos às organizações, às movimentações da gente do povo, da gente que nós chamaríamos de anônima, mas eu sempre digo que essas pessoas são anônimas para nós, né? Porque elas têm nome, elas têm história, elas têm registros, mas na história convencional elas passam muitas vezes despercebidas. Então, é com essas pessoas que o Sidney, na sua obra, se ocupa, nas suas investigações se ocupa, né? E ele tem sido muito pródigo em socializar resultados dessas suas investigações que cobrem, basicamente, né, o período do Brasil escravista do século XIX, avançando para os inícios do século XX. Sidney, depois você me corrige se eu estiver enganado. Tudo certo. É muito oportuno que você esteja conosco hoje, justamente depois de ter tratado de alguns desses temas, né, que tiveram, inclusive, na bibliografia produzida por você, referências que o nosso público já recebeu, né, e poderá ter contato, e certamente a nossa conversa de hoje vai animar a turma aí atrás. Então, Sidney, uma saudação inicial, se você quiser dizer umas primeiras palavras, depois a gente vai para o nosso assunto. Bem, Pedro, Mauro, obrigadíssimo pela oportunidade. Eu acho que você fez um resumo muito bom das minhas preocupações de pesquisa. Eu costumo dizer que eu sou um historiador social. O historiador social é aquele que está interessado em entender o que as pessoas fazem com o que fazem delas. E isso significa tentar entender como, por exemplo, escravizados, mulheres, trabalhadores em geral, aquilo que essas pessoas fazem para lidar com as condições estruturais de desigualdade, de injustiça, de vida precária e tal, que elas são obrigadas a enfrentar. Então, eu sempre tive como horizonte, nas minhas pesquisas, a tentativa de entender essas experiências. Claro que aí você faz isso com fontes muito variadas, você tem que prestar atenção nas diferentes dimensões da circunstância histórica, senão você não entende. Até para entender a experiência dos subalternos, dos trabalhadores, você precisa entender essas estruturas nas quais eles precisam se mover, com as quais eles têm de lidar. Então, você acaba tendo que analisar a história a partir de uma perspectiva bem ampla. Os historiadores não inventam nada, mas eles têm direito à sua perspectiva. A mesma história pode ser contada a partir de perspectivas variadas. A perspectiva que eu valorizo é essa da história social. Ela não exclui outras perspectivas, mas ela é uma perspectiva que traz a possibilidade de investigar sistematicamente essas experiências dos subalternos, ou dos dominados, dos trabalhadores. Aí os nomes, a nomenclatura pode variar dependendo da preferência de cada um. Mas então é isso, quer dizer, acho que a sua apresentação pegou bem o que tem sido o norte, né? Aquilo que tem me inspirado ao longo da carreira.
que talvez tenha muito a ver também com o período que eu comecei, né, que era década de 80 e tal, e as motivações naquela época para estudar os movimentos sociais eram muito grandes pela própria circunstância do país, né? Então, a gente tinha vivido aqueles 20 e tantos anos de ditadura, e eu mesmo passei um tempo no exterior nessa época, estudei aqui nos Estados Unidos, onde eu me formei, e voltei para o Brasil. Eu não saí do Brasil por questões políticas, eu saí do Brasil porque era difícil estudar naquelas condições, né? Mas e acabei fazendo uma parte da minha graduação aqui nos Estados Unidos. E voltei exatamente em 79, logo depois da anistia, na época da anistia. Por coincidência, eu me formei nos Estados Unidos em meados de 79. Quando eu voltei, veio a anistia logo no Brasil. E aí eu acabei, apesar de naquela época eu queria voltar para os Estados Unidos para continuar estudando aqui, fazer doutorado aqui e tal, eu resolvi ficar, em parte porque eu fui envolvido naquele entusiasmo dos anos 80, né, da reconstrução toda das próprias universidades, os programas de pós-graduação história que tinham desaparecido, basicamente, e aquela coisa de começar a reestruturar tudo me fascinou, e eu acabei desistindo de ir embora. E o meu doutorado no Unicamp foi o primeiro doutorado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Fui da primeira turma de doutorado e fui o primeiro a defender doutorado na Universidade de Campinas. Antes eu fiz mestrado na Fluminense. Então, toda essa coisa, esse interesse, digamos, em história social, acho que tem muito a ver com esse período de formação naquele clima político dos anos 80, clima de fim da ditadura, campanha para direta já, depois depois constituinte, primeira eleição presidencial. Eu acho engraçado quando os economistas dizem que a década de 80 é mais uma das décadas perdidas, né? Essa hora que eu vejo como os economistas não batem direito, como que os outros não lidam, porque a década de 80, politicamente, talvez tenha sido a década mais rica da história do país durante, sei lá desde quando. Eu não vivi nenhuma outra época mais rica, né, do ponto de vista da experimentação política, da efervescência política, né, da inspiração política. A política inspirava, né? Era um momento em que todo mundo compartilhava a crença no futuro, né? Sei lá se a gente vai viver um outro período desse, quando viverá. Mas quem viveu a década de 80 sabia que o chopp custava mais caro cada meia hora, mas sabia também que a cabeça estava cheia de ideias sobre o futuro do país e tal. E a lembrança que eu tenho, não só pela juventude, né, vivida e ida, mas era uma lembrança de crença no futuro, né? Eu acho que isso tem muito a ver com esse tipo de enfoque que eu escolhi para as pesquisas históricas que eu faço desde aquela época. Se isso for uma introdução, já foi longa, né, Pedro? Vivi esse tempo também, foi tempo de esperança, alegria e utopia. Era muito bom. Você concorda comigo, né, Mauro, então? Do jeito que as coisas vão... Eu devo dizer que eu embarquei um pouquinho mais tarde. Você é um menino. Só um pouquinho. Do jeito que as coisas vão, talvez tenhamos que reconstruir as áreas de mestrado e doutorado de História nas universidades públicas daqui a alguns anos no Brasil também, mais uma vez. É verdade. Bom, quero saudar todo mundo que chega para essa aula. A Silvia chegou na sala de aula, gente, inacreditável, 4h35, quase meia hora antes, está aqui, vai esperando, sentadinha aqui, esperando o início da aula. Muito bem chegada, a Silvia Carol Ladeira chegou logo depois, o Namar Stutz, a Ivone Marinho, lá de Gravatá, em Pernambuco, grande amiga, Sandra Altava, de Biúna, em São Paulo, hoje é aula especial, ansiedade, Elza Bortoli, Marília Braga, Suzane Mendonça, dizendo que adora a nossa aula, o Jadson, Heloísa Gouveia,
Quem mais está chegando por aqui? O Jorge Lula Barreto, toda aula com a gente, Anne Walsh. Tem uma sala de aula bem estável aqui, viu, Sidney? De pelo menos umas 150, 200 pessoas, e aí agregam-se outras a cada encontro, e aí a gente chega a ter 1.000, 2.000, às vezes até mais visualizações. Já chegamos a ter aulas com 7, 8 mil, não mais, até 12 mil visualizações. Mas tem um grupo estável de umas 200 pessoas que assistem. Anne Walsh, ela fala, fazendo referência aqui ao trabalho lá no Giro das 11, na Pós-TV 247, obrigado. Regina Parenza, Marina Alves Silva Couto, Kleber Antônio dos Santos, nosso amigo Florentino, a irmã do Pedro, Maria de Fátima Lima Vasconcelos, está aqui com a gente toda semana também, Lenita Aquilo, a Ana Prado, Maria Margarete Costa, Maria Velise Araújo Pontes, Nilson de Barros Abreu, chega. Ó, todos muito bem chegado aqui para essa nossa aula, muita gente já realmente ao vivo aqui para o nosso encontro. Sintam-se todos e todos muito bem chegados. Sidney, resultante daquilo que foi o projeto original nosso, o Pedro é um dos grandes especialistas do Brasil em Canudos, né, no Belo Monte de Antônio Conselheiro. Ele já tinha escrito 3 livros, né, Pedro, sobre Canudos, e aí fizemos esse curso. Era um curso para ter originalmente 8 aulas, acabou tendo 12 aulas, né, Pedro, a pedido pelas 12 aulas, pelas interferências do presidente Lula, e ao fim e ao cabo tivemos esse livro aqui, Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, de Antônio Conselheiro a Lula da Silva, né? Foi bem importante, de fato, os vínculos que Lula fez da história pessoal dele, inclusive, com a história lá da Vila de Belo Monte. Pedro, você podia falar agora dos livros do Sidney, né? E aí, manda pau. Vamos lá. Então, a proposta que a gente combinou para o nosso público não poder acompanhar é de que a gente vá passando por alguns títulos que o Sidney andou produzindo ao longo desse tempo, né, desde os anos 80, né? Nós vamos terminar, na verdade, né, Sidney, com o seu livro, que foi o primeiro, do ponto de vista cronológico, né? Sua dissertação de mestrado, né? Sim. Mas, então, são títulos que a gente já citou em encontros passados. Então, isso vai permitir ao nosso pessoal não só recordar e ampliar aí a compreensão sobre temas que a gente já veio discutindo, né, como isso também serve de convite, né, o convite reiterado a que o pessoal vá atrás daquilo que são as suas publicações, que reputo da maior importância, da maior relevância na nossa historiografia, para o entendimento do que somos nós, né, do que temos sido nós ao longo do tempo. E eu queria começar, Sidney, com um livro seu que pode e deve chamar a atenção, né, de quem se defronte com ele, com o seu título. Né, um livro sobre Machado de Assis. Né? Então, essa é uma frente que, pelo que eu consigo acompanhar do seu trabalho, você já vem percorrendo há um bom tempo. Você, inclusive, falava aí de empreendimentos que você está desenvolvendo agora, de tomar autores e obras que são referência na nossa literatura para pensar meandros da vida social, da vida cultural, que muitas vezes passam despercebidos, né? À medida em que romances, crônicas, né, entram em detalhes, entram em miúdos, que muitas vezes não são anotados, né, por outras lentes. Agora, quando eu me defrontei com esse seu trabalho, queria mostrar aqui para o pessoal, todos os livros que a gente mencionar aqui, eles estão indicados ao pé do vídeo, né, com a sua referência bibliográfica para quem tiver interesse. Mas eu dizia, Sidney, quando eu me aproximei desse seu livro pela primeira vez, eu tomei um choque, eu tive uma surpresa,
porque eu justamente nos estudos sobre o Belo Monte, de Antônio Conselheiro, eu me encontrei com o Machado de Assis, mas era o Machado de Assis dos anos 90, né, que escreveu crônicas muito destacadas sobre o assunto, inclusive manifestando um olhar diferenciado, né, na comparação com outras figuras que também se manifestavam pelos jornais, Olavo Bilac, entre outros, né? Mas você prioriza justamente nesse livro, né, aquele chamado primeiro Machado, né, o Machado dos anos 70, né, o Machado em torno justamente daquilo que na literatura é considerada a sua fase preparatória para o grande momento que se iniciaria nos anos 80. Então, se você puder começar aí, justamente por isso, comentando por que o Machado de 1870, né, que não é só escritor, é funcionário também, né, do governo federal, enfim. Vamos começar por aí, esse mestre na periferia do capitalismo, como dizia o Roberto Schwartz, né? O que ele tem a nos dizer desse tema? Então, Pedro, eu me interessei pela obra do Machado por vários motivos. Quer dizer, primeiro tem um motivo mais evidente que, tendo me tornado pesquisador, a maior parte do tempo pesquisando no Rio de Janeiro, e como os romances do Machado são invariavelmente, as cenas são da cidade, são do Rio, né? Então, isso já foi um interesse forte já de entrada, né? Agora, do ponto de vista da produção bibliográfica, produção crítica a respeito da literatura brasileira do século XIX, há essa ideia de que no Brasil do século XIX, na literatura, não se escrevia sobre escravidão. Escravidão é um tema que não era visitado, digamos, pelos autores brasileiros do século XIX, em geral homens, brancos, de vários deles de posses, eram médicos, advogados, ou mesmo jornalistas, e que eles não tematizavam a escravidão. E o Schwartz, Robert Schwartz, até ajudou um pouco nessa visão, que ele argumentava que a vida ideológica brasileira não ocorria em torno da escravidão, porque havia um incômodo, uma vergonha em relação à escravidão, que era uma instituição que contrariava a civilização. Então, os escritores brasileiros tematizavam coisas que não estavam no centro da vida brasileira. Por isso a ideia dele de que no Brasil as ideias estão fora do lugar. Então, elas focalizam coisas que não estão realmente no centro da vida brasileira. Eu acho que essa afirmação ela tem, evidentemente, um quê de verdade, no sentido de que as classes dominantes brasileiras do século XIX, vislumbradas com a cultura europeia e com os referenciais culturais civilizacionais europeus, tinham um incômodo com a escravidão, que achavam que, enfim, que era uma instituição necessária para a cafeicultura, para a exploração do trabalho que garantia o acúmulo de riqueza dessas classes dominantes, mas era uma instituição, de fato, em descompasso com os padrões civilizatórios daquela Europa que aquela elite prezava. Então, havia um incômodo. Nesse sentido, a ideia está certa, né? Mas não está certo, empiricamente, que não se escrevia sobre escravidão. Na verdade, há vários romances, contos, poesia. O Castro Alves, pelo menos, entrou no cânone, né? A questão, na verdade, é entender por que os textos a respeito de escravidão, ou quando tematizavam a escravidão como parte fundamental do enredo, por que esses textos não se tornaram canônicos na literatura brasileira?
Então, é muito mais uma questão de como se produz a valorização e o esquecimento das obras culturais do que propriamente a qualidade intrínseca delas. Eu vou dar um exemplo que eu acho bastante forte, que é o José de Alencar. José de Alencar é um autor canônico na literatura brasileira. A maior parte das pessoas leu algum romance do Alencar, seja os indianistas, né? Seja Guarani, Iracema, ou o romance humano, como Senhora. No entanto, muito menos gente, isso parece que está mudando um pouco, mas até pouco tempo atrás, quase ninguém tinha escutado falar de O Tronco do Ipê, que é um romance que ocorre numa fazenda de café, do Vale do Paraíba, Fluminense, aquela coisa clássica da cafeicultura, né? E, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor romance do Alencar. E, no entanto, ele nunca foi um dos romances canônicos do Alencar. Então, a pergunta é por que ele não era um romance canônico? Quer dizer, então, na verdade, se produz da própria maneira como a crítica, ao avaliar a literatura, ela produz esquecimentos. E um dos esquecimentos que ela produziu foi a respeito do que se escrevia sobre escravidão na literatura brasileira do século XIX. Ainda no ano passado, eu fiz uma edição crítica de um romance chamado Fantina, Cenas da Escravidão, um romance publicado originalmente em 1881, é um romance abolicionista. O autor chamado Duarte Badaró, claramente tem o intuito de denunciar a violência sexual contra as escravas durante a escravidão, e esse romance caiu totalmente no esquecimento. Não é que ele seja uma obra-prima, mas ele não é pior do que vários romances que foram republicados e tudo mais, que estão daquele período. Então, eu fiz uma edição crítica desse romance, escrevi um estudo crítico que veio junto com a republicação dele, chama Fantina, no ano passado. E acho que os pesquisadores, prestando atenção, estão recuperando um número cada vez maior de trabalhos sobre escravidão que estão enterrados nos folhetins dos jornais, nunca mais foram republicados. Então, a pergunta não é que não se escrevia sobre escravidão na literatura brasileira do século XIX, é que aquilo que se escreveu sobre escravidão, por mecanismos de esquecimento, foram deixados de lado e precisam ser trazidos à tona novamente, conforme a própria sociedade brasileira entende que precisa confrontar o seu passado escravista, ao invés de empurrá-lo para debaixo do tapete. A outra coisa que faz com que essa afirmação de que a escravidão não era tema da literatura brasileira do século XIX seja uma afirmação limitada, que causa uma série de confusões, é que muitas vezes se falava sobre escravidão sem que ela tivesse tão presente na superfície do texto. Não há nenhuma relação direta entre a presença de um tema numa obra literária e a presença desse tema na superfície do texto. Uma coisa é o tema estruturar as relações, explicar muito do que acontece, ajudar a gente a ver o que acontece. E outra coisa diferente é ele ocupar a superfície do texto. É aquela coisa, né? Quando a gente estuda para mostrar que a verdade não é aquilo que você está vendo, necessariamente, não é? Isso é a confusão epistemológica clara da extrema-direita contemporânea, né? Quer dizer, se você está andando na rua, você acha que a Terra é plana. Você precisa da ciência para saber que não é. Então, a verdade não é aquilo que você está vendo, né? Se você estiver andando durante o dia, você acha que o Sol, se você observar o Sol durante o dia todo, você acha que ele está girando em torno da Terra. Mas não é verdade. Então, você precisa da ciência para saber, né? Então, a verdade não é aquilo que você está vendo. A ciência é aquilo que te ajuda a ver aquilo que não está aparente, que precisa de um trabalho todo de pesquisa e tal, e da exploração das várias perspectivas para que a gente possa entender. Então, por que a escravidão não está na superfície de um texto brasileiro, literário brasileiro do século XIX, não significa que ela não está no texto.
Eu vou te dar um exemplo também bem agora falando do Machado. No caso, um exemplo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem uma... Então, Brás Cubas, esse memorialista, escrevendo a sua própria história, depois de morto, né? Escrevendo do além-túmulo, dizendo a verdade sobre aquilo que ele foi, segundo o entendimento dele, já que ele não precisa lidar com aparências, com necessidade de agradar ninguém, ele se sente independente, então ele quer dizer toda a verdade sobre si próprio. Mas quando ele está rememorando a infância dele, num determinado capítulo do livro, ele conta que quando Napoleão foi derrotado na Europa, a primeira queda de Napoleão, então, lá em 1814, ele é uma família de elite do Rio, a corte portuguesa tinha chegado no Rio em 1808, então está lá Dom João VI, governando, e a família dele está ligada, porque a família de elite está ligada àquela corte portuguesa e tal. E o que acontece? Quando Napoleão caiu, ele vai fazer uma festa para agradar o rei de Portugal, que, afinal de contas, tinha ido para o Brasil fugindo do exército napoleônico que estava invadindo Portugal. Então, eles resolvem, a família, o pai dele, resolve dar uma festa, porque até o rei e os ministros do rei fiquem sabendo que a família está comemorando a queda de Napoleão. E aí o Brás Cubas, o narrador, lembrando da história, ele usa uma frase inteira, um parágrafo inteiro, descrevendo o trabalho que foi realizado para a preparação da festa. Então, ele diz: desceu-se toda a louça, desceu-se toda a prataria, varreu-se tudo, areou-se as panelas, tudo na reflexivo, tudo na voz passiva. Nenhum verbo tinha sujeito. Lavou-se, engomou-se, cozinhou-se, tudo, não tinha de sujeito nenhum dos verbos. Aí você observa o que são aqueles verbos. Todos aqueles verbos indicam o trabalho, todo o trabalho que foi realizado para que a festa da elite política acontecesse. Aí você se pergunta, quem foi que realizou aquele trabalho todo? Foram os escravos, é claro. Né? Mas, então, o que o Machado faz, que é o Machado, não é ele inventa o narrador, não é o Machado que está narrando. Machado é o autor. O que você está lendo é o texto desse autor que ele inventou, o autor que o Machado inventou, que é o narrador, o Brás Cubas. Esse narrador, esse autor suposto, o autor inventado, ele nem percebe, está tão naturalizado que o trabalho escravo é necessário para que o privilégio dele se reproduza, que ele não dá a ver esse trabalho escravo. É como olhar a paisagem, é um direito natural que ele tem. Né? Então, ele não dá valor aos sujeitos daqueles verbos que fazem o trabalho. Então, o Machado, na verdade, ele dá a ver a escravidão por meio da maneira que a escravidão é vista por uma personagem como Brás Cubas, o narrador como Brás Cubas, o narrador de elite, senhor de escravos, que considera natural explorar o trabalho dos escravos, a submissão feminina e tudo aquilo que caracteriza a situação social dele e os privilégios sociais dele. Então, ele não vê a escravidão. Só que o Machado, ao mostrar como ele não vê a escravidão, ele mostra a escravidão para a gente. Claro. Né? Aquilo que a escravidão representava. Então, eu acho que por esses dois mecanismos, por um trabalho empírico de descobrir narrativas, histórias, textos literários que tratavam da escravidão e que foram esquecidos pela crítica, mas que existem. E mostrando como a escravidão está presente no texto, mesmo quando ela não está na superfície dele, por essas duas estratégias, a gente pode mostrar que a literatura brasileira do século XIX, na verdade, se ocupou muito da escravidão, como seria, de fato, inevitável, pela própria centralidade da instituição na vida do país.
Por outro lado, né, Sidney, você salienta isso também, né, que o Machado, esse Machado dos anos 70, ele está lidando com os efeitos e com a aplicação da chamada lei do ventre livre, né? Uhum. Então, ele tem elementos que estão passando pelas suas mãos ali, dados situações, né, que precisam ser encaminhadas, enfim, isso também... Sim, isso é bem legal. Isso é bem legal também, porque, bem, como historiador, né, Pedro, e acho que você é igual, né? O nosso prazer é ir para o arquivo, né? Descobrir coisas que ninguém viu ainda. Você já Sim. viu, a gente quer ver com outros olhos, essa Claro. coisa mais empírica, né? E uma coisa me grilava, me deixava preocupado de escrever sobre de interpretar a literatura do Machado e de fazer uma leitura que, como o Machado, na verdade, tinha uma visão política e socialmente crítica da sociedade sobre a qual ele escrevia. E eu vi aquela crítica acontecer sem muita informação, sem praticamente nenhuma informação sobre as ideias políticas do Machado expressas em outros tipos de textos, outros tipos de fontes. Só para ficar no caso do José de Alencar mesmo, porque que eu citei há pouco, o Alencar ele escreveu texto literário, romances, escreveu crônicas, escreveu textos políticos, ele foi jurista, escreveu textos legais. Quando você vê, ele está sobre o mesmo assunto, às vezes, ele produziu textos em gêneros narrativos muito diferentes. Aí você aprende muito vendo como as ideias expressas em diferentes textos se relacionam uma com a outra, se há contradições, se as ideias avançam mais sobre um determinado assunto em certo tipo de texto, menos em outro. Você vai aprendendo com isso. No caso do Machado, não tinha nada disso. Ele tinha os textos literários, os diferentes tipos de texto literário que ele escreveu. Eram romances, contos, crônicas, poesia e teatro. Mas muito mais romances, contos e crônicas. Aí nas crônicas, elas falam mais dos assuntos do momento, porque é o protocolo delas, mas sempre falam através de narradores. Não dá para você dizer que o Machado está expressando a opinião dele. São a expressão dos narradores que ele inventa. Agora, e aí eu pensei, será que não tem algum jeito de descobrir mais sobre as ideias dele e tal? Foi aí que eu tive a ideia, eu sabia que ele tinha sido funcionário público durante muitas décadas, e, cavando um pouco, eu descobri que a seção na qual ele trabalhava, e que depois chegou a chefe dessa seção, no Ministério da Agricultura, era uma seção que trabalhava com questões de terra e de trabalhos. Portanto, a seção dele acompanhou, por exemplo, a aplicação da lei do ventre livre. Então, aí eu comecei a ter acesso a uma série de pareceres que ele elaborou na sessão, ou que ele revisou, pareceres feitos por outros, ou pareceres sobre os quais ele opinou, ou pareceres que ele próprio escreveu sobre a lei do ventre livre. E aí você vê claramente todo o trabalho que ele fez dentro do escopo que a lei permitia, né? Você não está livre para fazer o que você quiser. Mas ele sempre buscava interpretar a lei de modo a expandir o sentido dela em benefício dos escravizados. Isso eu mostrei no livro, é um procedimento claro dele, tentar sempre, quando havia controvérsia, interpretar a lei de modo a expandir os direitos das pessoas escravizadas. E aí eu fiquei mais seguro de que a visão crítica sobre a sociedade brasileira que eu via nos romances, ela era compatível com a atuação dele como funcionário público em defesa da liberdade dos escravos. E esse é um achado que eu reputo muito, muito precioso, né?
essa contiguidade, né? essa convergência, né? Entre a visão crítica que os escritos dele permitem, que a gente note, e o que foi, que terá sido a sua atuação nessa linha do que você praticamente, até onde eu sei, você descobriu isso e estabeleceu essa conexão, que é muito esclarecedora, a meu ver. Agora, Sidney, avançando um pouco, porque quando a conversa é boa, o tempo parece que corre mais rápido, né? É verdade, já tem 40 minutos. Pois é. Está no primeiro livro ainda. Eu vou avançar um pouquinho para apresentar, então, para o nosso pessoal um outro trabalho do professor, que é A Força da Escravidão, né? Ilegalidade e Costume no Brasil Oitocentista. Então, o que eu destaco aqui, aí eu coloco para você comentar como lhe aprouver, é essa observação de fundo, né? Quer dizer, quando a gente fala de Brasil escravista no século XIX, o Vale do Paraíba, Fluminense, né? Eu sou originário aí desse Vale do Paraíba, eu sou de Barra do Piraí. Está ali colado em Vassouras, né? O coração desse mundo, né? Do vale que era o escravo, como se dizia, né? Então, quando a gente pensa que essa escravidão... Há um detalhe ainda, Sidney. Eu fui coroinha na igreja de um padre que era descendente dos Breves. Uau! Os barões do café. E ele contava as histórias da grandeza da família dele, dos ascendentes dele. Né? Grandes contrabandistas também. Né? Exatamente, eu queria chegar nesse ponto. Ele falava com a boca cheia, né, que o comendador Breves lá tinha 6.000 escravos, era uma coisa assim. E ele falava dessas atividades de contrabando, né, com a maior satisfação, né, saudando as glórias do passado da família. Mas eu queria chegar justo nesse ponto, né? Praticamente todo o tempo da produção cafeira no Vale do Paraíba, tanto no Rio de Janeiro como depois em São Paulo, acontece sob a égide de uma determinação que ia colocando cada vez mais a escravidão na ilegalidade. Ou seja, para além da imoralidade, né, de séculos, finalmente agora você tem a ilegalidade decretada a partir dos movimentos ingleses, a gente sabe disso, mas pensar que essa produção toda, né, e essa mão de obra escrava, escravizada, tudo isso aconteceu sob a égide da ilegalidade, é alguma coisa que também chama a atenção, e aí o seu trabalho avança no sentido de identificar tantas e tantas maracutaias, e tantos meios e tantos modos de driblar a lei, de fazer com que a despeito de tudo, né, essa dinâmica escravagista, ela pudesse ocorrer até a sua quase exaustão, né? Quer dizer, quando você chega em 88, a escravidão já está praticamente agonizante. Então, se você quiser comentar um pouquinho, né, como é que foi, a despeito dessa ilegalidade definida lá nos anos 30, né, você ainda tem 50 anos de sobrevivência desse regime, que são os 50 anos do auge do café. Uhum. Enfim, sim, por aí. Não, esse é um assunto muito importante, né? Porque bem, o que acontece? Quando o Brasil se torna independente de Portugal, nos esforços diplomáticos para reconhecimento do país na Europa, houve esse acordo com a Inglaterra. A Inglaterra, depois de ter praticamente inventado o tráfico africano no século XVIII, foi a Inglaterra que deu ao tráfico uma estrutura enorme que acelerou muito. Ela, por causa de movimentos de contrários à escravidão no interior da Inglaterra, inclusive com participação do movimento operário aí durante a primeira Revolução Industrial, a Inglaterra acaba tendo que recuar por essas pressões sociais internas em relação ao tráfico africano.
acaba adotando uma política, a partir da virada do século XVIII do século XIX, de acabar com o tráfico africano. E, quando da independência do Brasil, o acordo que foi feito para que a independência fosse reconhecida pela Inglaterra e, portanto, facilitando o reconhecimento dela na Europa, era que o Brasil se comprometesse a acabar com o tráfico africano depois de determinado número de anos. O tratado é de 1826, ele estabelecia que o Brasil terminaria o tráfico africano em 1830. O parlamento brasileiro ainda enrolou um pouco para aprovar uma lei, mas a lei é aprovada em 7 de novembro de 1831. Bem, então, a partir de 7 de novembro de 1831, é ilegal trazer africanos, sequestrar africanos na África para serem escravizados no Brasil. Entre 1831 e 1850, quando há uma nova lei para abolir o tráfico, que é cumprida, chegaram no Brasil 750 mil africanos ilegalmente escravizados, chegaram por contrabando. Então, no período em que o Brasil, na verdade, estava ainda se estruturando como Estado Nacional, criando as estruturas institucionais e legais do Estado independente, de repente o Estado se vê envolvido numa operação generalizada de contrabando por parte da sua elite, da sua classe dominante, sua elite política, inclusive. Muitos dos políticos estavam envolvidos no tráfico ilegal, se não participando dele, comprando escravos que eles sabiam que eram pessoas escravizadas ilegalmente. Tá? E, durante os primeiros anos da década de 30, o tráfico diminui muito. Quer dizer, como se houvesse aquela expectativa de que o tráfico teria mesmo que parar. Só que, quando chega em metade dos anos 30, segunda metade dos anos 30, o café começa a acelerar no Vale do Paraíba, criando uma demanda enorme por trabalhadores. E quando você chega, principalmente de 37 em diante, quando você cai o último gabinete que ainda fez força para controlar o tráfico ilegal explode. Explode de tal maneira que as instituições precisam se acomodar à necessidade de não ver aquilo que está ocorrendo debaixo dos narizes de todo mundo. Né? Então, para você ter uma ideia, nas pesquisas que se fazem hoje em dia, usando inventários de fazendas de café do Vale do Paraíba, Fluminense, Paulista, nas décadas de 30, 40, 50 do século XIX, em cada fazenda de café, você tinha 70%, 80%, 90% às vezes das pessoas escravizadas eram nascidas na África. Isso num país onde a escravidão era sabidamente uma instituição na qual os escravos tinham uma mortalidade elevadíssima. Então, os escravos que morriam estavam sendo substituídos por escravos que continuavam a ser trazidos apesar do tráfico ilegal. Então, isso na verdade, você envolve todas as instituições nacionais num grande faz de conta, né, em relação ao tráfico ilegal, que todo mundo sabia que estava acontecendo e que todo mundo fingia que não existia. Eu me lembro de uma lei que eu cito no livro, que, por exemplo, quando o tráfico se tornou ilegal, o Estado perde uma fonte fundamental de receita, que era o imposto de importação. Claro, né, se você está entrando pelo valongo, legalmente, pelo mercado, você paga o imposto da mercadoria que você está importando. Isso é uma época que o Estado não tinha imposto de renda, não tinha outras fontes de renda. Então, o imposto de importação era muito importante para a arrecadação. Isso para em 1931, porque você não pode mais importar escravizados ilegalmente. Então, o que você faz? Aí você perde essa receita, os proprietários
sabendo que não tem título legal de propriedade daqueles escravizados que estão adquirindo depois da lei de 31, ficam receosos de declarar esses escravizados em pagamento de impostos e tal. Então, há uma queda geral de arrecadação. Então, no Rio, tem uma lei, acho que é 1942, 41, em que tem um artigo na lei que diz assim, isso para incentivar os proprietários a pagar imposto anual sobre a propriedade escrava. Tinha imposto anual de escravo, como tem imposto anual de, sei lá, de propriedades. Até hoje em dia, tinha imposto anual de propriedade escrava. E havia uma grande quantidade de gente que não pagava, porque não tinha título de propriedade. Então, essa lei diz assim, olha, para você pague o seu imposto anual, apresente a lista dos escravos que você tem, pague o imposto anual, né? E ninguém vai poder pedir para você o título de propriedade. O que você diz, aqueles que você diz que são seus escravos, serão considerados seus escravos. Né? Aquela coisa da palavra do Senhor Todo-Poderoso. Né? Quer dizer, aquilo que ele diz é lei. Né? E isso era suficiente para criar um documento de propriedade, que a partir daí você passava a pagar anualmente aquele imposto, e quando você quisesse vender essa propriedade, você tinha aquele documento certificando que a propriedade era sua. Mas todo mundo sabia que estava fingindo que não via, que não tinha uma escritura original de compra, que não tinha um registro original de propriedade válido, simplesmente porque era tudo contrabando. Esse é o grande caso de corrupção da história do país. É, digamos assim, é o caso de corrupção que está no DNA da história do Brasil. Né? E não é um caso de corrupção que tem a ver com roubo de dinheiro, financiamento segundo caixa de campanha eleitoral, tem a ver com a escravização ilegal de 750 mil pessoas. Então, não é só um crime contra o erário público, que você não paga imposto, mas é um crime contra a humanidade. Esse crime contra a humanidade está no DNA do Estado brasileiro, e se você fizer um pouquinho de força, mas nem precisa fazer muita força, isso ajuda a entender como a vida humana é barata para as elites brasileiras. Tá? Como, por exemplo, está aí a origem do dar de ombros, né? Do presidente. Morreram 110 mil, o que eu posso fazer? Essa naturalização da morte, essa naturalização do crime contra a humanidade, está no DNA do Estado brasileiro. Tá? E é muito impressionante, na verdade, que mesmo essa lei de 31 e as consequências dela, ela, até recentemente, os próprios historiadores tivessem prestado muito pouca atenção a ela. Quer dizer, eles ficavam com essa coisa de é uma lei para inglês ver, que ninguém quis cumprir. O que é mais interessante é ver a quantidade de corrupção que foi necessária para que a lei não fosse cumprida. Ela corrompeu todas as instituições, corrompeu a classe dominante, corrompeu a economia do país. É uma corrupção que dá metástase, que invade o Estado inteiro, as relações sociais inteiras. Então, não ter cumprido aquela lei, o que foi necessário fazer para que ela não fosse cumprida, né, é que é importante. Não é que ela não foi cumprida que é importante. Importante é tudo que foi necessário fazer para você fingir que não viu o que estava acontecendo. Você pega, por exemplo, legalmente também, você tem... Por que as cortes não processaram esses senhores que estavam comprando escravos ilegalmente? Por causa de uma série de truques que foram inventados. Então, por exemplo, são digamos que algum policial que não devia estar bom da cabeça naquele dia e tal, percebe um africano recém-chegado e se diz que a propriedade de uma determinada pessoa. E pelo fato de que o africano não fala nada de português, está ainda com todas as escarificações e os sinais corporais de quem acabou de chegar da África, você olha e diz assim, não é possível, esse africano não é. Ele foi trazido ilegalmente ao campo. Então, esse cara não pode ser... Você chegou por contrabando, vou te processar. Processo, cara, por exemplo. Eu estou dizendo isso que eu vi isso muitas vezes nos papéis, né? do Ministério da Justiça, da Polícia da Corte, processos judiciais. Aí, o juiz
quando ele recebe um caso desse, ele faz a seguinte pergunta: ah, você está dizendo que ele chegou ilegalmente? Em que navio ele chegou? Quando foi que ele chegou? É preciso provar que ele chegou aqui depois da lei de 31. Porque se você não sabe quando ele chegou, ele pode ter chegado antes da lei de 31. Se você não sabe em que navio ele chegou, você não pode provar que ele chegou ilegalmente. Pedro, o tráfico era ilegal. Como é que o africano que chegou escravizado ilegalmente vai saber em que navio ele foi trazido? Na verdade, por definição, era contrabando. Por definição, estava escondido. Então, ninguém era condenado por causa do respeito à lei de 31. Então, por aí você vai vendo como dá metástase. Né? Como esse é um caso que dá metástase, que se infiltra pelas instituições de uma maneira terrível. E às vezes, não é viagem, né? Eu acho que a gente, até hoje, lida com essa espécie de grande caso de corrupção original, né? Que esteve aí na origem da formação do Estado brasileiro. Né? E aí eu insisto, né? Porque às vezes tem não, é o maior caso de corrupção da história, tem essa coisa, isso é total falta de perspectiva histórica. Né? O maior caso de corrupção da história do país é um caso que envolveu um crime contra a humanidade, que era a escravização ilegal de 750 mil pessoas. Eu não imagino nenhum crime maior que esse, do ponto de vista no cerne do DNA do Estado brasileiro. E a contradição, não é? Mas que fala muito do que é a sociedade brasileira em perspectiva diacrônica, que essas mesmas pessoas que hoje bradam contra o maior crime de corrupção da história da humanidade têm no seu histórico, né? Tem no seu histórico a herança, né? Os sobrenomes estão aí para dizer, né? A riqueza da Avenida Paulista da Faria Lima está nessa cafeicultura. Essa cafeicultura que cresceu às custas do contrabando, do tráfico ilegal. Da invasão de terras, porque as terras para a cafeicultura foram invadidas, eram terras públicas, foram invadidas, foram apossadas pelos senhores, não tinha título de terra, não compraram terra, não tem nada disso. Aí, a combinação de invasão de terras com escravização ilegal é que fez a riqueza da cafeicultura fluminense paulista, que é a ancestralidade desses caras que enchem a boca para dizer que o MST invade terra, que eles são os reis da virtude. Né? Na verdade, viu, isso é o problema da gente, que às vezes talvez você se sinta como eu. Né? Às vezes eu tinha vontade de saber menos história do Brasil para acreditar mais no futuro do país. Né? Porque a gente vê a história se repetindo. De longo prazo, vocês continuam. Exatamente. A história não se repete, né? A gente sabe que a história não se repete, mas ela rima. Ela rima. É sempre a mesma rima. A rima. É sempre a mesma rima. Ela não se repete, mas é sempre a mesma rima. Né? Trocam, o próprio Machado diz, né? Trocam as roupas, né? Para que tudo tenha a continuidade prevista de mão, né? É o personagem do Machado Conselheiro Arges, que você pode trocar de roupa sem trocar de pele. Quer dizer, o país não troca de pele, troca só de roupa. E aí muda-se o regime, né? Ele faz a mudança do regime. Olha, Sidney, o nosso tempo avança, então eu vou procurar encaminhar aqui a nossa conversa, passando mais rapidamente por um outro título, Visões da Liberdade. Foi o primeiro livro seu que eu li, uma pérola a começar da introdução, onde você discute metodologia histórica, salientando, a partir da retomada desse seu trabalho, alguma coisa que veio à tona nos últimos tempos. Não sei se o quanto você terá acompanhado agora que você está aí nos Estados Unidos, toda uma discussão sobre desqualificação do movimento negro, das políticas de afirmação de direitos, a afirmação feita pelo presidente da Fundação Palmares de que a escravidão foi um bem para a gente africana que foi sequestrada de lá para cá.
e que a abolição foi um dom da princesa Isabel, né, uma manifestação da magnanimidade, da benevolência da nossa classe dirigente. Enfim, nesse seu livro, Visões da Liberdade, eu recolho esse elemento que justamente permite contestar essas expressões tão cínicas e que no nosso cotidiano agora tem se tornado muito, muito corriqueiras, né? Então, que a abolição, a despeito de acontecer já quando o regime está praticamente exaurido, ele é fruto de muita luta da gente escravizada ou de gente descendente, né, de antigos escravos e escravas. Então, essa participação popular, né, naquilo que vai resultar na abolição, e o troco, né, que a classe dominante dá, que muda o regime para que políticas, digamos, compensatórias, né, para essa nova realidade não sejam aplicadas. Sim. Então, fechar esse bloco sobre escravidão, e aí passamos para os seus dois trabalhos. Sim, Visões da Liberdade, talvez a parte mais importante dele seja a utilização de uma quantidade de processos cíveis ou ações cíveis de liberdade, que eram ações em que os escravizados entravam na justiça solicitando a sua liberdade, dizendo que tinha um motivo pelo qual eles deviam ser livres, esse motivo estava sendo desconsiderado pelos senhores, portanto, eles tinham direito à liberdade. Na verdade, como tem se falado muito do Luiz Gama nos últimos tempos, o Luiz Gama foi um mestre nessas ações, ele aprendeu a defender escravos na justiça. Então, por exemplo, nesses casos, por exemplo, de situações em que estava claro que a pessoa tinha sido importada depois da lei de 1831, ele tentava libertar a pessoa, entrava na justiça para pressionar, para tentar libertar a pessoa. Às vezes, um escravo que tinha recebido uma carta de alforria, uma carta de alforria que tinha sido passada dizendo que ele ficaria livre quando o senhor morresse. Aí o senhor morre e os herdeiros somem com a carta de alforria para manter a pessoa escravizada. E aí, se houvesse possibilidade de provar isso, testemunhas e tal, o Luiz Gama e entrava na justiça para defender esse escravo, para lutar pela liberdade dele. Então, sem som. Só uma convergência bonita. Hoje é aniversário da morte do Luiz Gama. É o 24 de agosto de 1882, é um verdadeiro herói do povo brasileiro, né? E Luiz Gama, descendente para o nosso público, né, Mauro? Sim. Descendente dos malês, né? Os Luiz malês de 1835. Luiz Amalim. Pois é, então, o Luiz Gama, ele foi ele se tornou um rábula, né? Ele aprendeu direito na prática, não foi faculdade de direito, mas ele aprendeu a representar os escravos e conseguiu a liberdade de muitos escravizados por meio dessas ações de liberdade. Então, a Visões da Liberdade estuda essas ações, exatamente para mostrar que havia várias maneiras de os escravos lutarem pela liberdade. E inclusive, que aquilo na época isso era pouco conhecido, era uma novidade, né? Os arquivos brasileiros estão cheios dessas ações, desses processos cíveis em que os escravos lutam pela liberdade e conseguem a liberdade na justiça. Então, isso é uma característica, é uma coisa que foi fundamental no livro, e na época era um assunto que praticamente não se conhecia, né? Então, por exemplo, às vezes era muito importante para muitas mulheres escravizadas conseguem a liberdade por meio desses processos. E isso é fundamental porque, às vezes, com a liberdade da mulher escrava, a próxima geração da família era livre. Como a escravidão se reproduzia pela condição do ventre da mãe, antes da lei de 71, a maneira da escravidão se reproduzir, além do tráfico, que acaba em 1950,
era por meio das crianças nascidas de mulheres escravizadas. Então, às vezes, uma ação de liberdade dessa, tentando libertar uma mulher em idade de reproduzir, ou que já tinha filhos pequenos e que quer provar que ela já tinha direito à liberdade há alguns anos e que ela estava sendo legalmente escravizada, às vezes libertava a nova geração de uma família. Então, são casos muito dramáticos, às vezes muito bonitos, né? Quando eles acabam bem. Eu ia para o arquivo naquela expectativa de como é que ia acabar a história que tinha começado ali na véspera. Às vezes eram aqueles calhamaços de 300 páginas, eu nunca podia ler no mesmo dia, eu demorava 2, 3 dias anotando, né? E eu ficava naquela expectativa de saber como acabava. Às vezes acabava bem, às vezes acabava mal, mas sem que o escravo conseguisse liberdade. Mas um número razoável de vezes acabava bem, a ponto de essa alternativa ser uma alternativa importante na luta pela liberdade, como o Luiz Gama mostrou e outros mostraram na forma como atuaram junto ao judiciário brasileiro nesse período. muito bom, Sidney. Esses 3 trabalhos que a gente pôde apresentar e você comentar, eles focam, né, em aspectos pouco frequentados, de modo geral, né, sobre esse tema, né, da escravidão, que foi motivo de muitos dos nossos encontros aqui na série dos retalhos, né? Eu queria passar agora para os 2 livros seguintes, e eu tenho que dizer para o nosso pessoal que eu e Mauro prometemos ao Sidney que a gente não ia tomar mais que 1h30 do tempo dele. Então, vamos ver aqui como é que a gente dá conta de cumprir a promessa, né? Fique à vontade, se for não tem problema. Avançando, obrigado, para esses trabalhos que também têm elementos para reflexão muito importantes. E por mais que talvez fosse bom saber menos da história para poder sonhar mais, né? Mas também conhecer mais se torna fundamental, se mostra fundamental para que a gente se dê conta do tamanho dos problemas e da profundidade deles, né, quanto ao enfrentamento que a gente tem que construir, tecer todo dia, né? Então, Sidney, o pretexto mais imediato para o convite foi justamente o fato de que você deu uma entrevista para o 247, para o Paulo Moreira Leite, né, em torno do tema, o motivo do coronavírus, etc., né, em torno deste livro, né, Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. Neste livro, você trabalha o Rio de Janeiro ainda dos tempos da corte, né, portanto, no tempo da escravidão, mas você avança, né, numa releitura, né, do episódio conhecido como a Revolta da Vacina, né, e uma nova forma de interpretar aquele momento que avança bastante na minha avaliação em relação a produções importantes que tinham sido feitas até então do Shevchenko, por exemplo, para ficar apenas em um nome. Com isso, você avança para o Rio de Janeiro, que busca se modernizar, né, a partir da proclamação da República, ou de um Rio de Janeiro que busca se mostrar simpático e viável, né, como vai dizer o Rodrigues Alves já em 1902, 3, 4, por ali, um Rio de Janeiro que se torne atraente para imigrantes e para o capital internacional. Parece que estamos ouvindo coisa que as nossas elites vão dizendo o tempo todo, né? É preciso atrair o capital internacional, é lá de fora que vem a salvação para as mazelas do Brasil, etc, etc. E aí você tem este trabalho e tem este, né, quero apresentar também ao nosso pessoal, o trabalho Bar e Botequim, que eu reputo, se não o mais destacado, é o mais delicioso de ler.
Eu tenho que te confessar o prazer imenso que eu tive quando li esse trabalho pela primeira vez, porque você foi justamente atrás daquelas pessoas, daqueles segmentos da população que eram vistos por essa elite modernizante, né, como os obstáculos, né, para que os seus objetivos fossem alcançados. Obstáculos por conta das condições, dos costumes, né, baixos que caracterizavam essas pessoas. Obstáculo porque essas pessoas moravam de maneira precária, como se a precariedade fosse uma característica assumida por essas pessoas e não resultado das condições, né, sociais em que elas se encontravam. Pessoas consideradas perigosas, né? Você trabalha muito o conceito de classes perigosas, né, utilizado naquela época. Pessoas em torno das quais, ou por meio das quais, graçavam as epidemias que era preciso debelar, e para isso é preciso expulsar essas pessoas de um Rio de Janeiro, né, cujos cortiços precisam ser derrubados, e essas pessoas têm que ir para longe, se não tão longe assim, vão pelo menos para os morros. Enfim, eu faço uma conexão entre esses dois trabalhos seus, na medida em que eles nos abrem sendas, frestas interessantíssimas, importantíssimas para a gente ver o Rio de Janeiro da sua gente, né, na virada para o século XX, um século XX de inicial em que muitos queriam ver na capital do país uma reprodução da Belle Époque, né, como justamente está no subtítulo, né, desse seu trabalho Bar e Botequim. Enfim, que elementos você destacaria aí sobre a vida cotidiana das pessoas nesse período pós-abolição e a entrada do Brasil na modernidade inspirada pela Belle Époque e outros valores, enfim, que eram cultivados pelas elites da época? Só para registrar, Pedro, Sidney, um brevíssimo parênteses, que com este Cidade Febril, o Sidney ganhou em 97 o importantíssimo, né, um prêmio fundamental no Brasil da literatura brasileira, o Prêmio Jabuti, na categoria ensaio. Então, o que tornou o livro ainda mais conhecido e amplificado aqui no Brasil, pelo qual a gente renova os parabéns, realmente. Ganhar o Jabuti não é para qualquer um, não. Então, parabéns. Obrigado, Mauro. Então, acho que eu vou começar pelo trabalho lá de Botequim. Quando, tendo aquilo que eu estava comentando no início, né? Quer dizer, acho que também a gente não faz nada sozinho, né? O trabalho de Botequim foi um trabalho feito na pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, no início dos anos 80, quando a pós-graduação estava se reorganizando depois daqueles anos todos de ditadura, né? Então, havia vários professores que tinham voltado do exílio, que retomaram suas posições da universidade naquele período. Maria da Linhares, Maria Eulália Lobo, Ciro Cardoso, vários professores, infelizmente todos eles hoje em dia já falecidos, mas que naquele momento voltaram para o país com toda a força e, junto com outros colegas mais jovens, organizaram a pós-graduação. E eu tinha não só eu, mas outros colegas, tínhamos esse interesse. Talvez porque, exatamente, aquele era um período em que os movimentos sociais estavam ressurgindo com toda a força, né? Era o novo sindicalismo no ABC, mas eram movimentos de organizações de bairro, né? Era o movimento feminista, o movimento negro, era uma ebulição de movimentos sociais, e o nosso interesse em entender como, no passado, os pobres, os subalternos, os trabalhadores lutavam por direitos e tal. Havia na bibliografia, na historiografia, aquela coisa meio, ou os trabalhadores eram manipulados, alienados, né?
ou eles eram aqueles que participavam, uma minoria que mais participava do movimento operário organizado. Então havia, ou eles eram vistos como alienados, como um todo, salvo aquele pequeno grupo que era politicamente organizado. E tudo aquilo no meio não aparecia, né? Não tinha voz. Você estuda Canudo, você sabe bem que, né? Tem que aqueles que não estão, aquela massa realmente, né? Que é muito mais difícil a gente conhecer como historiador, né? Porque Claro. está lá no movimento operário, você tem os jornais operários, você tem as falas organizadas e articuladas pelos líderes operários, você sabe mais ou menos o que se pensa. Mas e aqueles que não estão, ou que às vezes estão no sindicato, mas não estão falando no sindicato, ou aqueles que nunca tiveram experiência no movimento operário, como é que eles viviam? Né? Como é que eles lidavam com o cotidiano da opressão, das desigualdades sociais do país? Então, eu queria pegar aquele trabalhador comum, tão comum que não estava nem no movimento operário. Né? Comum no sentido... ele não tem fala normalmente. Como você vai procurar fontes sobre esse trabalhador? Uma resposta é que esse trabalhador é aquele que está sendo constantemente perseguido pela polícia. Então, a primeira resposta é buscá-lo nas fontes que o reprimiam. Então, fui atrás de documentos da polícia e eu, pesquisando no Arquivo Nacional, buscava também processos criminais. Então, eu queria pegar aquele trabalhador bem pobre e tal. Aí você faz aquela quantidade de besteira, isso é até divertido, né? Eu cheguei no Arquivo Nacional um dia, alguém tinha me dado a seguinte ideia: para você encontrar trabalhadores realmente pobres e tal, você procura pessoas que não têm sobrenome. Então, por exemplo, João de tal, Pedro de tal, você aqueles trabalhadores assim bem... Aí eu fiz isso, né? Pedi logo uma opção de processos criminais cujo réu se chamava Pedro de tal, João de tal, tal. Aí comecei a ler. Pedro, que dia que acontecia? Tinha uma briga no botequim. O João brigou com o Manuel. O João deu uma paulada na cabeça do Manuel e fugiu. Aí o João que fugiu fica chamado João de tal, porque ninguém pegou o cara. Ele não tem sobrenome nunca. Tinha nada a ver com o cara ser pobre, tinha a ver com as circunstâncias daquele ato. Mas eu passei a estudar, eu fiz um trabalho, por exemplo, que nesse caso deu certo, fiz um experimento. Tinha muitos portugueses imigrantes portugueses pobres do Rio naquele período. Então eu quis fazer um trabalho para um curso que eu estava fazendo sobre imigrantes portugueses pobres. Aí eu tive a seguinte ideia: eu ia nos processos do arquivo, eu procurava todo mundo chamado Manuel Joaquim, Joaquim Manuel. 9 em cada 10 eram portugueses. Aí eu fiz o meu trabalho. Mas numa outra, eu ficava procurando estratégias. Mas o trabalho na botequim é resultado de uma descoberta ocasional, acidental, fortuita, que foi um bando, centenas de processos de homicídio que foram julgados no Tribunal do Júri da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. A literatura internacional, que trabalha com casos legais e tal, eu conheci essa literatura, dizia que os processos de homicídio são sempre os mais ricos, porque não existe crime que mais mobiliza uma comunidade do que um crime de morte, que é o crime limite. Né? Você sabe que, na história da humanidade, a situação que nós vivemos hoje, em que a maior parte das mortes acontece entre pessoas que nunca se conheceram, né? Uma briga de trânsito, num assalto, pessoas que nunca se viram antes, e alguém morre. Na história da humanidade, bem recentemente, a maior parte das mortes, quase a totalidade delas, acontecia entre pessoas que se conheciam. Era uma crise de comunidade, era uma briga de casal, era uma briga de vizinhos, era uma briga de parentes. Né? As mortes, em geral, eram assim. Isso significa que se falava muito sobre elas. Quando abria o inquérito policial, ia na delegacia e tal, as pessoas falavam sobre aquelas crises, que tinha acontecido uma morte, elas se abriam. Então, as fontes são riquíssimas. Os processos são as pessoas falando do seu cotidiano, falando dos seus conflitos, falando das suas diferenças, falando da repressão policial sobre a vida deles,
falando das rivalidades de vizinhança, das rivalidades familiares. Então, você tem uma entrada, apesar da fonte ter como tema a violência, na minha opinião, na minha visão, o que eu mais aprendi foi sobre solidariedades e estratégias de luta. Porque no desfecho violento, até você chegar no desfecho violento, há uma quantidade enorme de possibilidades de evitar a violência. E essas possibilidades aparecem descritas nos depoimentos das pessoas. Então, você acaba aprendendo muito naquela fonte que é sobre um caso de violência, sobre todas as solidariedades que se teciam, sobre as estratégias de sobrevivência, sobre como eram as rivalidades e os conflitos no trabalho, como eram as rivalidades nacionais entre os povos. E aí o livro tenta dar um panorama sobre o cotidiano desses trabalhadores naquele período em que eles estão sendo objeto de políticas bastante incisivas de repressão pela despotismo sanitário, repressão policial, e todo tipo de coisa ligado a essa noção de Belle Époque, que é uma ideia de civilização que exclui os modos de vida dessas pessoas na medida do possível, tem que excluí-las dessa comunidade da Belle Époque. Então, essas são as classes perigosas, porque são, em tese, perigosas porque podem trazer doenças e são perigosos porque podem ser criminosos, são perigosos porque podem não querer trabalhar, são vadios, etc. E tal, criando-se todo um estigma, né, sobre os pobres em geral. E boa parte dessas pessoas descendia de, ou tinha sido escravizada, né? Sim. Tinha muitos portugueses pobres e os descendentes de escravos. Mas há esse estigma da ideia de que eles criam, na verdade, uma noção que é a ideia da pobreza culpada. Você não pode, ao mesmo tempo, ser pobre e inocente. Se você é pobre, você não trabalhou duro. Se você tivesse trabalhado duro, você teria vencido na vida. Essa ideia maluca, né, dessa meritocracia alienada, né, que ganha proporções diferentes em cada situação, mas no fundo é isso aí, né? Quer dizer, se você não dá certo, não é porque as condições gerais, estruturais, tornam esse dar certo dentro de certos parâmetros praticamente impossível, mas é porque você é culpado, né? Porque você não se dedicou o suficiente, não tem mérito, enfim, é vadio, seja lá o que for. Essa ideia da pobreza culpada, né? Você é pobre, você é culpado de alguma coisa. Isso era um investimento muito grande na produção ideológica nesse período posterior à escravidão, né? Que se acreditava que, sem a compulsão ao trabalho que a escravidão garantia, os descendentes de escravos não trabalhariam. Então, você reforça cada vez mais a instituição policial. A polícia, na verdade, no Brasil, no século XIX, ela foi inventada para ajudar os senhores de escravos nas cidades a tomar conta dos seus trabalhadores. Então, a polícia prendia pessoas suspeitas de serem escravos fugidos, coisas assim. Agora, nessa transição, quando acaba a escravidão, ela passa a atuar como nessa rede de suspeição generalizada, né? Quer dizer, a ideia de que para você tem que provar que é trabalhador, né? A cada momento você tem que provar que é trabalhador, senão você é vadio, pode ser preso e é maltratado pelos órgãos de repressão do Estado. Não estamos num lugar diferente, não, né? Aquela coisa da história que rima. Bem, Cidade Febril é um livro que surgiu também de uma curiosidade que eu tive, né? Quando eu estava fazendo Visão da Liberdade, eu encontrava muitos escravos morando em cortiços. Então, na escravidão urbana, era comum que os escravos tivessem permissão dos senhores para morar sobre si, como se dizia. Eles moravam em cortiços, em muitos lugares. Eles tinham que levar para os senhores o dinheiro que eles ganhavam semanalmente, um valor combinado com o senhor, né? Então, por isso você vê como era a escravidão urbana, ela dependia, para a escravidão ser lucrativa, dependia dos escravos terem liberdade de movimento na cidade. Por isso que a polícia era tão importante, para que os escravizados que apareciam onde não deviam estar, tivessem na rua fora de horas e tal,
eles podiam ser detidos para provar que não estavam fugidos. Então, eu via muitos escravizados morando em cortiços. Eu fiquei me perguntando, né, mas, nossa, e fui para a pesquisa querendo contar uma história dos cortiços no Rio. Só que aí eu cheguei lá, eu vi que os cortiços, a maior parte das fontes que existiam, eram fontes a respeito das juntas de higiene, das comissões de higiene, dos municípios, das cidades e tal, né? Da Junta Central de Higiene Pública. Porque o que se dizia sobre os cortiços é que eles eram realmente um perigo para a transmissão, para o contágio de doenças, especialmente a febre amarela, que era uma doença que matava imigrantes e que, principalmente a partir da década de 70, tinha se tornado um obstáculo para a imigração europeia em massa para o país. Então, havia uma ideia fixa com controlar os cortiços, porque muita gente morria de febre amarela neles, e a morte, principalmente de imigrantes europeus, inclusive os portugueses pobres, principalmente eles, que os que mais morriam, no caso do Rio, né? A morte desses imigrantes nos cortiços passava a imagem do Brasil como uma espécie de cemitério de europeus. E isso obstaculizava esse ideal de trazer imigrantes europeus em massa para substituir os escravizados que se libertavam, né, do trabalho nas fazendas, nas cidades. Um projeto de embranquecimento, né, da sociedade, por consequência. Aí se cria essa ideia de que, e aí também essa elite brasileira muito influenciada por esses intelectuais europeus e o racismo científico que se articulava na Europa, principalmente na segunda metade do século XIX, mas que entrou no Brasil com força a partir da década de 1870, o darwinismo social e tal. Esse racismo científico dizia que o cruzamento entre as raças provoca a degeneração dos povos híbridos. E o Brasil, como tinha sido um país caracterizado por essa mestiçagem, tinha havido muita mistura, muita mestiçagem, muito cruzamento de raças, essas elites brasileiras ficaram naquela... então, o Brasil é um país inviável, né? E aí ela fica tentando reinterpretar essa ideia da mestiçagem como degeneração. E a primeira interpretação é a ideia de que, se você, na verdade, se o cruzamento entre as raças ocorre num padrão demográfico diferente, em que, ao invés de você ter uma maioria negra, você tem uma maioria branca, com o tempo a raça superior prevalece e os negros vão desaparecer. O embranquecimento, na verdade, é uma ideia genocida, lenta, gradual e segura. A ideia era fazer era o genocídio pacífico, digamos assim. Tá? Mas a ideia é que, se você traz essa maioria branca, os brancos prevalecem sobre os negros nos cruzamentos, porque eles são a raça superior, e, com o tempo, esse sangue negro vai se diluindo e, daqui a algumas gerações, não haveria mais negros no Brasil. Essa é uma coisa que se articulou aí no final do século XIX. Seleção natural, hein? Eliminar, a seleção natural com a ajuda de ação ofensiva para brancos. Né? Claro, claro. O que acontece nos anos 80 no Brasil, já acontecia desde os anos 50, era que, para atrair imigrantes, você oferecia vantagem. Nos anos 50, você estabelece colônias, né, no sul do país, em alguns lugares de outra província fluminense e tal, que são colônias criadas com incentivos. Né? Então, você dá terra para a pessoa plantar, você oferece cidadania logo, você dá uma série de coisas. A grande imigração italiana para a cafeicultura paulista, a partir da segunda metade, final da década de 1880, século XIX, era feita com o Tesouro Provincial Paulista pagando a passagem dos imigrantes e com incentivos para que eles se estabelecessem com terra para cuidar, e ferramentas, sementes, né, para que eles pudessem se estabelecer e lidar com... Eu não estou dizendo que a vida do imigrante era fácil, mas comparado com a vida do africano que foi sequestrado e trazido escravizado, ou com o ex-escravo, para quem não houve política nenhuma de adaptação, aí a vida do imigrante, relativamente falando,
era uma situação favorável para que nas gerações seguintes houvesse uma experiência de mobilidade social e tal. Então, eu sempre digo que no Brasil a ação afirmativa para branco sempre teve. Tá? Mas a ação afirmativa para negro é que é um fenômeno recente na nossa história. Mas a ação afirmativa para branco sempre teve. É absoluto e contestado. Se procura reverter de todo jeito. Então, enfim. Então é isso, quer dizer, acho que em termos dessa transição, né, quer dizer, essa transição dessa passagem, né, da escravidão para a sociedade pós-emancipação, ela é um momento muito decisivo para a gente entender a continuidade das estruturas de desigualdade societária brasileira no longo prazo. Né? Você tem, em 81, por exemplo, uma lei eleitoral que proíbe voto de analfabeto. Isso num momento em que não havia praticamente escola primária pública, né? E os escravos estão se libertando em maior número. A Constituição de 1924 não proibia voto de analfabeto. Né? Quando você chega em 1881, tem uma massa de pessoas escravizadas se libertando, cada vez maior, e, portanto, seria importante que elas participassem na vida política. Né? Você tem uma lei eleitoral que aumenta a renda necessária para você ser cidadão e proíbe voto de analfabeto. Depois cai a exigência da renda para você votar na República. Né? Mas continua a proibição do voto de analfabeto, que só vai cair. Acho que o primeiro voto que o analfabeto votou foi em 89, né? Foi na eleição presidencial. Foi na Constituição de 88. 88. Então, você tem, tá aí, durante gerações, os descendentes dos escravizados foram excluídos da cidadania porque não podiam nem ir à escola, e não podendo ir à escola, não podiam aprender a ler e escrever, e assim não podiam participar da vida política por meio do voto. Quer dizer, então, né, desculpa o desencanto, eu não sou uma pessoa desencantada no geral, mas eu acho importante que a gente veja o tamanho das rimas na história do Brasil. Como esse golpe de 2016, por exemplo, ele é só mais um exemplo dessas reações violentas quando o Estado brasileiro timidamente se abre para reconhecer direitos das pessoas. Não precisa dizer nada, né? Por que a cafeicultura paulista e fluminense achou que a coroa, que a monarquia, tinha auxiliado a emancipação dos escravos, tinha promovido a abolição, ela derrubou a monarquia. Em 1989 é um golpe militar, né? Que foi uma aliança dessa corporação armada com cafeicultores fluminenses, paulistas e outros reformistas urbanos que acreditavam na República por motivos idealistas e tal, mas, na verdade, é um golpe contra a monarquia, porque ela teria reconhecido o direito mais básico que você pode imaginar, é que ninguém pode ser escravizado. Digamos assim, é o mais elementar dos direitos elementares. Isso foi suficiente para derrubar o regime. Né? Por que não derrubariam em 2016, em que hipoteticamente não se derrubou o regime, né? 1964 é a mesma coisa, né? Você tem naquele período ali entre guerras, você tem a estruturação da justiça do trabalho, você tem um movimento operário forte, você tem um avanço dos direitos de trabalho, né? Tem a CLT, a aplicação dela pela justiça do trabalho, você tem o Estatuto da Terra, às vésperas do golpe, que ela levar esses direitos também para o campo, né? E aí vem o contragolpe. Derruba, reconhecimento de direitos, derruba. Em 2016 é a mesma coisa. Só que agora não é. Se antes era o direito só de deixar de ser escravo, e em 64 era só os direitos tradicionais da classe operária, o reconhecimento de direitos tradicionais da classe operária, em 2016 é um leque muito mais amplo de direitos. Aqueles direitos todos que foram garantidos pela Constituição de 88 ou abertos, a possibilidade deles aberta pela Constituição de 88.
Então, são direitos de orientação sexual, direitos da mulher, direitos de todo tipo de direito. Né? É um leque, direitos dos trabalhadores também, mas é um leque mais amplo, muito mais amplo de direitos sociais que passam a ser reconhecidos. E o Estado passa a reconhecê-los, por mais tímido que seja. Eu não vou argumentar que o Brasil mudou nos anos dos governos de esquerda, mudou muito menos do que a gente sonharia que tivesse mudado. O pouco que mudou foi já foi suficiente. Essa raiva, essa coisa raivosa e irada, né, que aconteceu, que a gente tem vivido nos últimos anos. E uma outra coisa terrível que aconteceu, né, porque eu considero o único período democrático da história brasileira esse período da Constituição de 88 até o golpe de 2016, né, porque foi o período em que, é o único período na história brasileira, durante toda a história republicana brasileira, foi o único período em que supostamente a política não esteve tutelada por uma corporação armada. Né? Quer dizer, se você for ver a história do Brasil, é golpe militar em 89, é golpe militar um atrás do outro nos primeiros anos da República, é golpe militar, várias tentativas de golpe. Em 1904, a revolta da vacina ocorre durante uma tentativa de golpe militar. Sim. É golpe militar nos anos 20, várias tentativas, golpe militar em 30, golpe militar em 37, golpe militar em 45, golpe militar em 54. O Getúlio se suicidou por causa de um ultimato militar. O Juscelino ganhou a eleição, mas ninguém sabia se ele ia assumir, porque alguns militares não queriam que ele assumisse, então outros tiveram que garantir. Não é? 61, o Jânio renuncia e ninguém sabe, o Goulart, que tinha que assumir, teve que conceder o parlamentarismo e foi aquela pressão. Então, 64, golpe militar, o que acontece? Só acontece porque os militares, você tem que prestar atenção no que os militares estão achando ou o que eles vão querer fazer. Isso não é democracia, isso é um embuste. Né? E agora nós voltamos a ter as instituições. É um fio da picada quando um Supremo Tribunal Federal, para decidir sobre se solta ou não o ex-presidente, ou se reconhece, ele tem que prestar atenção na temperatura dos quartéis. O quartel não é o quarto poder, não existe quarto poder na República Brasileira. Os militares não são nada, eles são militares, eles são aquilo que a Constituição estabelece que eles devem fazer. Do ponto de vista do jogo político, eles deviam estar sempre em silêncio, porque não é papel deles participar da política, da opinião sobre política. Vai ver se algum general norte-americano aqui onde eu estou morando dá alguma opinião a respeito de política dos Estados Unidos. Não dá opinião nenhuma. Não dá opinião nenhuma. É por isso que a democracia aqui, que é uma outra, é uma democracia também mambembe, cheia de problemas, né? Basta dizer que você ganha eleição e não leva, né? Quer dizer, porque não é uma democracia totalmente de Araque. Mas ela não é de Araque porque os militares tutelam, os militares conhecem o seu lugar. Aqui nessa democracia, os militares conhecem o seu lugar. No Brasil, eles não conhecem o seu lugar. A primeira coisa, quando as forças democráticas retomarem o poder, é rever a Constituição e tirar de vez qualquer possibilidade de confusão a respeito do papel dos militares. Qualquer possibilidade de interpretar esse artigozinho, que eles ficam dando nó em pingo d'água, para dizer que podem interferir. Tem que pegar e tirar esse negócio de vez. O único momento da história brasileira em que houve quarto poder era o poder moderador na Constituição do Império. Aí nenhuma Constituição republicana previu a existência de poder moderador. Ele só existe através da violência e da força, por meio exercida pelos militares ilegitimamente durante toda a história republicana brasileira. Isso voltou. É verdade que aí há resistências e tal, né? Mas... E não é que voltou disfarçado, voltou explicitamente. O Ives Gandra faz um artigo para dizer que os militares são, de fato, o poder moderador da República. O negócio é descarado, né? Aquele foi o Barroso que disse, né? Terraplanismo constitucional, né? É isso aí. E o Bolsonaro, num acesso de sinceridade, ele falou isso também, né, Mauro? Que a democracia que nós temos é uma concessão dos militares. É isso aí. Onde ele tirou isso? Mas provavelmente ele sabe de onde ele tirou isso, né? Não sei qual é a história que o Bolsonaro sabe. Pois é. Acaba dizendo muito do que é a nossa Constituição, né, ao longo da história.
Não, e muito do risco, que você sabe que a geração da independência, do Evarista Veiga, a primeira geração da independência, o Brasil não tinha um exército profissional. Porque a geração da independência desconfiava, porque eles não confiavam em Dom Pedro I, eles não confiavam em Dom Pedro I. Dom Pedro era um imperador português. Eles achavam que ele ia, se ele tivesse uma oportunidade, ele ia unir de novo as coroas e desfazer, né? Então, ele não confiava no Dom Pedro. E umas coisas que exatamente que eles fizeram, porque não confiavam no Dom Pedro I, não deram jamais a Dom I o exército. Jamais deram um exército a Dom I. Então, quando ele tinha uma briga qualquer e tal, você era um exército de mercenários. Você contratava oficiais estrangeiros, você recrutava pobres à força e você era uma voluntários da pátria. Da força e armados, e mercenários. Eles não confiavam. Eles achavam que uma força armada era um perigo à estabilidade das instituições. Né? Então, e principalmente quando você tinha um tirano, né? Quer dizer, é exagero dizer que o Pedro I era um tirano, mas ele era claramente autoritário, ele tinha preferências autoritárias manifestas. Então, o autoritário vira um tirano se ele tem canhão do seu lado, né? Ele pode virar um tirano se ele tem escorrão do seu lado. Se ele não tem escorrão do seu lado, aí o autoritarismo pode estar, em alguma medida, controlado pelas instituições e tal. Eu sou muito preocupado com os fatos recentes, esses últimos 2 anos da história do Brasil. Você teve vários sintomas claríssimos de que o funcionamento das coisas em vários momentos foi ilegitimamente influenciada por uma corporação armada que não tem função política. Que não pode ter função política. Senão você não tem democracia. Senão você não tem democracia. É isso aí. Não, a gente vive um governo militar. Esse governo é, de fato, já um governo apropriado pelos militares, e o Bolsonaro pensa de manhã, de tarde, de noite em uma única coisa: ter força suficiente para liquidar o Supremo e o Congresso. É isso, só pensa nisso. Só pensa nisso. É isso aí. E, por falar nisso, aí fazendo uma conexão entre Sidney e Pedro, o Exército Brasileiro formado na República, a primeira missão desse exército é esmagar o povo brasileiro lá em Canudos, meia dúzia de anos depois do golpe que levou à República, né? Isso foi tema nosso aqui, né? Pois é. Bom, o meu coração é só gratidão para você, Sidney, e você também, Pedro. A gente está muito honrado pela tua chegada, pela tua visita aqui, muito mesmo. Obrigado a você. Você teve alguma pergunta do pessoal aí que você queira responder? Não, o pessoal está maravilhado com a tua aula aqui, está todo mundo só... A Silvia pergunta se você tem algum livro no forno. Você falou no começo, está preparando o livro, de fato, né? Aí para talvez ano que vem, Sidney, o livro? Não, eu tenho bem. Ano que vem eu pretendo escrever a maior parte do livro. Porque eu preciso parar de dar aula para poder escrever, né? Eu tenho a liberação aqui das aulas só a partir de junho do ano que vem, aí é o que eu preciso passar um ano todo dedicado a isso. Então, provavelmente para 2022. Por aí. É o mais provável. Legal. Obrigadíssimo a vocês aí pela oportunidade. Também quero expressar o meu agradecimento, Sidney, pela possibilidade do diálogo, muito fértil, muito enriquecedor, e a você, Mauro, né, por abrir esse espaço, né, para que a gente possa mergulhar em meandros fundamentais da história da gente brasileira, para, inclusive, entender, né, o tamanho do embrolho e o tamanho dos desafios que se colocam no presente e no futuro, né, no futuro muito próximo. Então, Sidney, eu estou vendo aqui os comentários, agradeço a todo mundo, todos muito simpáticos. Agora que eu peguei aqui, porque se eu ficasse olhando os comentários, eu não ia concentrar. Né? Todo mundo rapidinho aqui. Valeu, obrigadíssimo. Muito maravilhado. Eu tratei durante a aula de ir colocando aqui as referências bibliográficas de cada um dos livros. Eu vi. O Sidney foi falando. Também algumas referências sobre a trajetória do Sidney. E, bom, gente, é isso aí. Mauro, esse link, ele fica gravado, isso? Fica disponível? Fica, eu vou te mandar depois, a gente manda pelo e-mail, mas ele vai ficar... Eu fico ad eterno, que é enquanto esse universo digital durar, porque
A minha profecia é que um dia vai ter o Big Bang e o que vai sobrar vão ser os livros das bibliotecas, né? Uau! O que vai sobrar é o que está no papel. Mas eu te mando o link, sim, sem dúvida. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. E desde já fica aberto já, Pedro, Sidney, conversem. Para mim, se você quiser voltar mais vezes, se pintar um tema específico, seria maravilhoso a tua presença aqui de novo, tá, Sidney? Obrigado mesmo. Pedro. Mantemos em contato e aí, quem sabe a gente vai inventando outras possibilidades. Vai ser um grande prazer. Tchau, então. Valeu, gente. Paz e bem, gente. Paz e bem. Paz e bem. Grande abraço. Retalhos da Nossa História. Retalhos da Nossa História 43 na próxima semana. Foi bom. Oh, o Sidney já saiu, Pedro? Estamos no ar ainda. Foi uma maravilha, né? Foi muito bom, muito bom. O Sidney é um pesquisador de mão cheia. Quem não conhecia pôde notar, né, a acuidade com que ele aborda as fontes, os documentos, em busca daquilo que é o inusitado, mas que justamente acessa, né, permite o acesso à vida da nossa gente, a vida nossa, a vida cotidiana, num passado muito diferente, ao mesmo tempo tão semelhante, né, àquilo que a gente experimenta hoje. Só para a gente retomar aqui, então, a nossa trajetória, nós começamos na volta do Retalhos, né, depois do curso sobre Jesus Cristo. Começamos no século XX, então tivemos a Revolta da Vacina, que foi o Retalhos 39, que foi exatamente lastreada, em boa medida, no livro do Pedro, do Pedro Sidney, né, o Cidade Febril. Depois, o Retalhos 40 foi a revolta contra a Chibata, maravilhoso. A última aula foi sobre quebra de Xangô, também fantástica. E hoje, o encontro Pedro e Sidney. Na próxima semana, nós abrimos 2 encontros, o primeiro de 2 encontros sobre contestado. É algo, por sinal, contestado é um tema pedido, olha, desde as calças. Há muito tempo, exatamente. Pela turma, vai ser bem interessante também. Legal, Pedro. Obrigado. Exatamente, é isso. Obrigado, Mauro, mais uma vez. Obrigado a quem nos acompanhou. Até semana que vem. Até semana que vem. Paz e bem, gente. Tchau.